Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de fé, que me impulsionou mais ainda a estar firme neste propósito de pregar o Evangelho do Senhor. No ano passado eu tive um rompimento de uma úlcera gástrica, perdi muito sangue, fui parar no hospital. E dentro da ambulância UTI, eu estava desacordado, mas consciente, ouvi a voz dos médicos, da minha esposa que ia na ambulância, mas em dado momento eu vi uma luz muito forte. E essa luz vinha em minha direção, e o clarão dessa luz me fazia chorar, não de tristeza nem de dor, mas uma luz que eu nunca tinha visto na terra. E aquela luz foi se aproximando de mim, né? Ao mesmo tempo que eu ouvia a voz dos médicos, da minha esposa, para que eu não dormisse, eu permanecesse acordado, e aquela luz se aproximava de mim, né? E eu chorava, porque era muito linda, e eu estava sentindo que eu estava indo, né? Mas eu dei entrada no hospital, saindo da ambulância, fui direto para a UTI, e quando lá Deus me recobrou o sentido, e eu pude dizer para aquela equipe médica que eu senti o desejo no meu coração de fazer uma oração, de clamar ao Senhor, ao Deus do céu, ao meu Deus, de clamar pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo ali naquele ambiente. E aqueles médicos pararam à minha volta e eu comecei a orar e comecei a profetizar na vida de cada um deles. E clamei a presença do Senhor naquele ambiente, naquele momento, naquela cirurgia. E quando assim, finalizando a oração, eu passei pelo procedimento médico após a anestesia e recobrei o sentido já na UTI, a qual foi cauterizada ali, né, a úlcera, mas eu tive que ficar ali e ser monitorado, né, para ver se havia ainda algum vazamento de sangue, né? Fui monitorado pelas minhas fezes, mas foi constatado ali que ainda havia um sangramento. Eu retornei segunda vez ao centro cirúrgico, e ao retornar lá, o Senhor me leva novamente a fazer uma oração. Mas só quando eu chego, a mesma médica que me operou, ela disse assim: chegou o profeta, e ele vai orar por todos nós. E eu entendo que para você ter um reconhecimento de profeta, é porque alguém recebeu alguma profecia. Então eu quero crer que Deus me usou em profecia para aquela médica, para que ela tivesse um reconhecimento tal. Então ali sim, eu vou orar, orei por todos, orei pelo aquele momento novamente, aquele procedimento, e novamente passei pela cirurgia, fui para a UTI novamente e monitorado ali uma semana, e foi constatado que não havia mais sangramento. Mas eu não deixei de cumprir o meu propósito. Entendi que Deus também havia me levado para aquele lugar para cumprir um propósito. E todos aqueles que entravam na minha enfermaria, eu falava de Jesus, eu falava da grandeza deste Deus maravilhoso, eu falava do propósito de Deus, do plano de salvação. E uma das copeiras, quando adentrou, eu perguntei para ela: você já ouviu falar a respeito de Jesus? E ela disse: não, nunca ouvi. Eu falei: então você vai ouvir hoje. E comecei a falar da grandeza de Jesus, quem era Jesus, o Filho de Deus, o plano dele de salvação, o plano dele para o resgate, a ponte novamente de ligação, novamente que foi rompida pelo pecado, e ele o elo de salvação, de ligação. Ali aquela mulher recebeu aquela palavra e ela disse assim: olha, eu gostaria que o Senhor falasse o que o Senhor falou comigo para o homem que está internado na enfermaria 13. Eu falei: o que ele tem? Não, ele está lá querendo a morte, ele quer morrer, ele está sem sentido na vida, ele disse que a vida dele não tem mais propósito. E eu perguntei a ela: posso ir lá?
Aí ela falou assim, eu acho que pode. Então minha esposa estava comigo na enfermaria e o Espírito Santo de Deus colocou aquele desejo de eu ir lá, mas eu não tinha como ir, porque eu não podia andar, eu estava ainda debilitado por conta de muito sangue que eu havia perdido. Estava bem debilitado, embora não precisei, para a glória de Deus, tomar a transfusão de sangue, né? Mas eu tomei bolsa de sangue, de ferro, perdão, bolsa de ferro, né? E o desejo foi aumentando de eu ir lá nessa enfermaria 13 e ver esse homem. Passou-se os dias, chegou a minha alta e o enfermeiro veio com a cadeira de roda para me levar. Ele me levou, eu passei em frente à enfermaria dele, ele me deixou perto do elevador e o Espírito Santo de Deus falou comigo, vai lá. E eu falei com a minha esposa, filha, o Espírito Santo está dizendo para eu ir lá. E o enfermeiro ele foi na administração buscar minha documentação e me deixou na porta do elevador. Eu falei, eu vou lá. Aí fui com a cadeira de roda mesmo, me movimentando sem habilidade, né? Mas eu parecia que eu já tinha que eu era habilitado a utilizar uma cadeira de roda. Eu fui com muita agilidade e cheguei lá na enfermaria dele, na enfermaria 13, na porta, e eu disse olá. Ele virou para a porta e não respondeu. Eu perguntei, eu posso entrar? E ele não podia falar por conta da tráqueo que ele estava utilizando. Ele ventilou que podia, né? Ele disse pode, mas não dava, não era de forma audível. Eu adentrei, eu falei, o senhor está sozinho? Não tem alguém o acompanhando? Ele disse, eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, tenho irmãos, mas estou aqui há 30 dias e ninguém me visitou. E eu disse para ele, quem não pode faltar nessa enfermaria é a presença de Jesus. E ele me mandou vir aqui para falar com o Senhor, que ele o ama. Ele não deixou de te amar. E ele começou a chorar. Eu comecei a falar da grandeza de Jesus e o Senhor me levou a falar para ele acerca do perdão, do conserto, né? Para que ele voltasse, que Deus haveria de restaurá-lo se ele tivesse disposto a consertar tudo aquilo que estava fora do lugar. Deus colocaria a vida dele em ordem. E ele começou a chorar de forma copiosa. E eu falei, posso orar pelo Senhor? Ele me deu a mão, estendeu a mão, e eu ali comecei a orar por ele, para que o Senhor colocasse a vida dele em ordem e desse a ele mais uma oportunidade para ele consertar aquilo que ele precisava consertar. E ali, finalizando a oração, saí dali radiante, saí dali regozijando do feito que o Espírito Santo fez através de mim. E eu creio no poder de Deus, na restauração da vida daquele homem. Acredito também que Deus me permitiu passar por esse processo por conta desse propósito. Pode ser este homem, ou pode ser os médicos, ou pode ser os enfermeiros, as copeiras que adentraram a minha enfermaria e receberam a palavra do Senhor através dos meus lábios. Eu fui apenas uma boca e o Senhor naquele hospital foi a voz de libertação, a voz de salvação, a voz de cura, cura da alma, cura dos sentimentos, cura das emoções. O Senhor foi a voz, eu creio, na vida de muitas pessoas ali que ouviram a respeito da grandeza desse extraordinário amor, que é o amor de Jesus. Eu quero dizer que isso foi a maior motivação para que eu desse esta vida que não é minha, ela é emprestada por um tempo pelo Senhor, desse a minha vida numa entrega, na pregação do Evangelho, na entrega a
propagar o Evangelho de Jesus, a maior motivação para que eu servisse ao Senhor da forma que Ele nos chamou para servir. Ser esse discípulo para propagar e ser o reflexo do que Ele foi, do que Ele fez, numa demonstração de amor ao próximo. Jesus nos deu um novo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, devemos amar ao nosso semelhante da mesma forma que nós nos amamos. Então, a maior motivação de estar ali, naquela praça, se intensificou muito mais passando por esse processo. Um processo em que um histórico de morte, um histórico em que a doutora que me operou, a cirurgiã que me operou, ela disse: olha, senhor Uziel, esse diagnóstico do senhor é um diagnóstico de morte, mas o senhor é um homem saudável. Mas eu sei que não é por conta disso, é por conta do propósito que Deus tem em nossa vida. Ao chegar aqui, na nossa residência, na nossa localidade, eu soube, através de um amigo, que uma pessoa havia falecido com o mesmo problema que eu tive. Não teve a oportunidade de viver novamente essa vida. Deus me deu essa oportunidade de viver esta vida para cumprir os seus propósitos, idealizando os seus projetos através de mim. Como uma voz, Ele retransmitindo a sua voz através dos meus lábios. Lembrando sempre que nós não somos donos dessa vida. Essa vida, ela é emprestada por um tempo para cumprirmos os propósitos de Deus. Desde o ventre de nossa mãe, Ele já nos chamou para cumprirmos este propósito. Então, mais uma vez eu reafirmo: onde houver pessoas, sempre haverá uma palavra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.